Emmanuel. Sejam todos bem-vindos. Diga glória a Deus. Aquele que peca é esse que morre. Diga a pessoa que está só. Aquele que peca é esse que morre. Por que eu digo isso? Porque torna-se revoltante o seu avô, o seu bisavô, que você nem sequer conheceu fisicamente, nem sequer viu, nem sequer conviveu com ele. Ele pecou contra Deus, ele adorou os ídolos, ele foi buscar drogas para crescer, drogas para trabalhar, drogas para ficar grande, foi fazer pactos com Satanás, e você que tem que pagar. Você não acha que isso é injusto? É injusto ou não é? Mas é o que está o quê? Acontecendo. Por isso, quando nós não estávamos na igreja, não éramos de Deus, quando nós andávamos também nos curandeiros, o que os curandeiros diziam? O seu pai sabe, a sua mãe sabe, o seu avô sabe. Mas na verdade eles não sabiam. O que eles fizeram foi pactos com Satanás para poder progredir na vida, para poder crescer na vida, para poder trabalhar bem. Aleluia, aleluia. Para ter uma grande machamba, para ter muitos trabalhadores. Eles fizeram drogas, mas estas drogas hoje estão a refletir-se negativamente na vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Hoje você está a pagar por aquilo que os seus avós fizeram, por aquilo que os seus pais fizeram, por aquilo que os seus bisavós fizeram. Povo de Deus, aquele que pratica o pecado é esse que tem que morrer. Não é o filho, não é o neto, não é o bisneto. Mas por que isto alcança os filhos? Por que esta maldição alcança os netos, os bisnetos? É por causa do pecado. O pecado dos filhos, o pecado dos netos, o pecado dos bisnetos. Por causa desses pecados, eles são alcançados pelas maldições dos avós e dos bisavós. Abra sua Bíblia, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Vamos começar do versículo 5. Estamos lá todos? Diz assim: não adora, nem se prostra diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Os seus pais, os seus avós adoraram a ídolos, prostraram-se, fizeram missas, fizeram pactos. E Deus está dizendo que eu castigo pessoas que fazem isso. Eu castigo, para além deles, dessas pessoas, castigo os filhos, os netos, os bisnetos. Eu castigo até a 3ª e 4ª o quê? Geração. Por isso que você está, neste momento, a passar
por aquilo que você está passando. Por isso que você hoje está sendo castigado pelos pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Aleluia, aleluia. Que injustiça. Sabe, se você está na igreja hoje, é porque você cansou-se de procurar curandeiros. Quantas missas você já fez? Sempre diziam a mesma coisa. Os seus avós sabem. É ou não é? É ou não é? Onde você andou, sempre diziam a mesma coisa. Quantas missas você fez? E depois da missa, você vai procurar saber como é que está a vida. De dizer a mesma coisa. Com quem já aconteceu isso, povo de Deus? Levanta a mão. Eu sei que já aconteceu com toda a igreja. Depois de você fazer tantas missas, tantos tratamentos, vai para um outro curandeiro, porque normalmente não vai para o mesmo curandeiro que orientou a missa, é ou não é? Vai para outro, procura saber como é que trabalha, como é que o trabalho foi, como é que o trabalho andou. E ele detecta o mesmo problema. E você fica desmoralizado, desmotivado. Alguns cometem suicídios, alguns lançam tudo. Sempre paciência para kufana no corranha, chafana, kufana no corranha, chafana. Aleluia. Povo de Deus, preste atenção. Só Jesus é quem pode resolver os problemas que você tem. Aleluia. Aleluia. Só Jesus. Deus diz: eu castigo até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam. Seus avós pecaram, seus pais pecaram, e você está aqui a sofrer as consequências do pecado deles. Mas eu quero te mostrar a solução. Ezequiel, capítulo 18. Vamos começar do versículo 1. Vamos começar do versículo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 18. Estamos lá todos? Diz assim a Bíblia: mas seu pai, que é ladrão, explorador, adúltero e perverso, e fez o que era errado no meio do seu povo, será castigado. Ele morrerá por causa dos seus pecados. E vocês podem até perguntar: por que o filho não é castigado pelos pecados do pai? Ora, ele obedeceu aos mandamentos, fez o que é certo e justo, e por isso, sem sombra de dúvida, viverá. Aleluia. O que a Bíblia está a dizer? Se o seu pai fez pacto com Satanás, roubou, matou, destruiu, mentiu, ele morrerá pelos pecados deles. Mas se se nós formos o quê? Vou ler de novo, versículo 19. E vocês perguntam, ou seja, vocês podem até perguntar: por que o filho não é castigado pelos pecados do pai? Ora, ele obedeceu aos mandamentos, fez o que é certo e justo, e por isso, sem sombra de dúvida, viverá. Quem vive pecando é
será castigado com a morte. O filho não sofrerá as consequências dos pecados do pai, e o pai não viverá a culpa do filho. O justo será recompensado pela justiça, e o perverso será castigado pelos seus pecados. A única coisa que faz com que você pague os pecados do seu pai são os seus pecados. Quando você não está bem com Deus, a maldição sai dos avós, dos bisavós para os avós, dos avós para os pais, dos pais para nós, de nós para os nossos filhos, dos nossos filhos para os nossos netos. Quando você continua a viver aonde? Mas quando você quebra a vida do pecado, você quebra com a maldição. A maldição não passa de si para os seus filhos. Quem está a entender? Não tenha medo daquilo que os seus avós fizeram. Não tenha medo dos pactos que os seus pais fizeram. Basta somente você viver a obediência. Todo pacto será o quê? Quebrado. Deus quer que você obedeça. Para Ele quebrar a maldição que vem dos seus avós, bisavós, seus pais. Porque aquele que pecou é que morre. Eu não posso pagar pelos pecados dos meus filhos. Aleluia, aleluia. Nem os meus filhos devem pagar pelos meus pecados. Mas o que está acontecendo hoje? Tal mãe, tal filha. A mãe não casou, a avó não casou, a filha não casou, a sua filha também não casou. É tudo uma sequência. Por quê? Porque há ligação no pecado. Para de pecar. Lê outra Bíblia, outra versão. Versículo 18 e 19. Versículo 18. O pai dele enganou. O pai dele enganou. E roubou. Roubou. E só prejudicou os outros. Só prejudicou os outros. Por isso morreu. Morreu. Por causa dos seus próprios pecados. Por causa dos seus próprios pecados. Aquele que peca é este que morre. Não é justo você pecar e seu filho pagar. O seu filho só vai pagar se ele estiver no pecado. Mas se ele não estiver no pecado, ele não tem como pagar. Se você não estiver no pecado, o espírito que atua na sua família não vai te tocar. Se você não estiver no pecado, a desgraça que atua na sua família não vai te alcançar. Se você não estiver no pecado, o divórcio, a separação, o desemprego, a pobreza que atua na sua família de geração em geração, a ti, repito, a ti não vai te alcançar. Mas o que te faz com que isso alcance é pelos seus pecados. É o que a Bíblia está dizendo. 19. Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? Vocês perguntam, por que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta. A resposta é esta. É porque o filho fez o que era correto. O filho, que é você neste caso, você fez o que é correto.
e bom. e bom. Ele guardou as minhas leis Você guardou as leis de Deus e as seguiu cuidadosamente. e as seguiu cuidadosamente. E por isso é certo E que por isso viverá. é certo que Viverá. viverá. Continua. 20. Aquele que peca Aquele que peca é que morre. é que morre. Palmas para Jesus. Bem forte, igreja. Bem forte, igreja. Aquele que peca é que morre. Aleluia. Aleluia. Aquele que peca é que morre. Se o seu pai pecou, ele morreu por causa dos seus pecados. Se você pecar, os pecados dos seus pais e os seus pecados vão te matar. Não se preocupe no seu coração por causa do seu pai. Se o seu marido não querer se converter, ora por ele. Não se preocupe no seu coração por causa dele, porque você precisa mais do que ele. Eu costumo ver pessoas na igreja que elas mesmas não estão salvas, mas estão preocupadas com quem? Com a esposa, com o irmão, com o pai, com o primo, com o filho. Cuida você da sua salvação. Deixa o outro. Ora por ele. Você não tem como salvar o seu irmão. Não tem como salvar a sua esposa, seu filho. E se você se preocupar por causa deles, sabe o que vai acontecer? Nem você vai alcançar a salvação, porque a Bíblia diz: não vos preocupeis com nada. E você está preocupado com a sua esposa, está preocupado com seu pai, está preocupado com seu filho, está preocupado com seu marido, está preocupado com não sei quem. Ora por ele apenas. Peça a Deus para tocar nele. E você cuida de si.